Bom, candle de força, né? O que é candle de força na leitura da análise técnica, né? Da análise gráfica? Então, falando em candle de força, nada mais é que um tipo de leitura gráfica que a gente tenta observar um candle que ele realmente tem um movimento muito expressivo em relação aos outros candles do mercado, ou seja, são momentos em que entra forte fluxo, né, de intenção ou de venda ou de compra no mercado financeiro. E esse candle costuma ter um corpo muito maior do que em relação aos candles anteriores. Então você vai observar aqui na prática, né, vamos ver diretamente aqui na prática. Temos um gráfico de 15 minutos, então você percebe que a movimentação dos candles no padrão, o normal é esses movimentos aqui, não são movimentos muito longos. E de repente acontece alguns candles em determinados momentos que a volatilidade deles são muito alta, ou seja, o corpo dele tende a ser maior. Isso mostra para a gente uma intenção muito forte do mercado, seja uma pressão vendedora ou seja uma pressão compradora, aí se for um candle positivo. Então, nesse exemplo, vamos dar uma observada. Temos aqui um gráfico de 15 minutos, não estava acontecendo nada demais, e de repente, né, nesse dia aqui em específico, no dia 24 de abril, a gente percebeu que logo após a abertura do mercado, né, no horário próximo às 11 horas da manhã, teve um candle muito expressivo em tamanho. Então, observa o tamanho do corpo dele, né? Até deixei destacado aqui. Vamos comparar em relação a outros candles. A gente costuma chamar esse candle de força também como um candle de ignição, né? Um candle que impulsiona o início de uma forte tendência ou o início de um forte movimento. Então, vamos lá. Aqui o tamanho desse candle, compara ele com o tamanho dos outros candles, né? Olha só, os outros candles não chegam nem perto da volatilidade desse candle. Então, isso que faz dele ser um candle importante para leitura e considerações. Muitas pessoas utilizam desse tipo de leitura para as tomadas de decisões, para conseguir pegar trades rápidos, né? Trade de scalping várias vezes, né? Isso aqui é alta, tem uma taxa de acerto muito alta, mas só que muitas pessoas vão me perguntar qual que é a variação para ser um candle de força? Não tem uma variação média, você vai conseguir ver que praticamente ele se destaca em relação aos outros. O corpo dele, né, o tamanho da amplitude de volatilidade desse candle é muito maior em relação aos outros candles. Geralmente pode acontecer em movimentos aí de horário de notícias, pode acontecer também em movimentos aí de pânico de mercado, né, como a gente tem passado por coronavírus e entre outros cenários. E esses candles geralmente deixam sinais. A única coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui, o sinal que esse candle deixa para quem está especulando no mercado financeiro. Logo após um movimento muito forte desse, é muito arriscado você entrar contra esse movimento, porque a estatística dele voltar naquele momento ali não é tipo assim, muito confirmado, né? Não se prova que vai voltar com rapidez. Muitas pessoas falam tudo que desce e volta. Não é 100% fidedigno isso, ok? Então observa o tamanho desse candle comparado aos outros, né? Ele supera muitos outros candles. Se você pega o tamanho dele, pode somar 5, 6 candles que às vezes não dá o tamanho dele. E observa aí, né? Um movimento como esse daqui no índice futuro, logo após o rompimento desse candle, né, ele teve uma flutuação, voltou contra um pouco, e olha só o tamanho da volatilidade, né? Um movimento que chegou a voltar 1.250 pontos. Então, quando vocês forem operar um movimento como esse, o risco também é um pouco maior. O seu stop envolvido na operação é um pouco maior. Mas o que vocês têm que entender é que a taxa de acerto é muito alta, né? A estatística do mercado, a probabilidade do mercado ir a favor de você é muito alta, indo a favor da direção do candle, né? Então, rompeu para baixo, observa só. A primeira queda após esse candle já chegou a dar quase 1.000 pontos só no primeiro rompimento para baixo, em 15 minutos. Se a gente for considerar até a mínima, a gente teria pegado um movimento aí de mais de 2.900 pontos. Sensacional. Vamos ver outros exemplos aqui, né? Aqui nós tivemos alguns exemplos, não podemos considerar tanto assim. Olha só esse daqui, isso aqui foi bem no final do dia, né? Então a gente não vai... Só diminuir um pouco o zoom, eu não vou considerar muito ele, até porque foi bem no final do dia, mas observa esse no início do dia, né? O mercado subiu, desceu, segurou na região da mínima, bem no suporte, né? Fez um rompimento falso, e observa o tamanho do candle. Ele é muito superior em relação a outros candles, muito maior, muito maior. Olha só, 2 candles grandes aqui é o tamanho de um candle só desse daqui. E observa, né? Daí você vai falar, nossa, mas o stop é muito grande, mas lembrando, é estatística. A probabilidade do mercado voltar para tomar um stop desse é muito baixa. Até porque é um candle de ignição, né? Só que o trader, ele é muito, como fala, imediatista, né? Ele quer entrar e já quer que o trade já anda rápido, 1.000, 2.000 pontos. E um movimento como esse você tem que ter a paciência. Então você tem que ter o seu stop no lugar bem posicionado e deixar o trade rolar. Então, olha lá para vocês verem. Movimento lindo, maravilhoso. Mais de 1.500 pontos até o topo após o rompimento desse candle. Preciso ganhar tudo isso? Não. Basta você surfar algum dos movimentos. No dia seguinte, né, observa a abertura, o mercado abriu, tentou subir, voltou. Olha só
esse candle após o rompimento dessa mínima, né, do dia. O mercado tinha deixado essa mínima e a hora que o mercado ultrapassou o candle seguinte veio um candle forte de força vendedora. O rompimento desse candle gerou aí uma desvalorização de praticamente 600 pontos, dando uma boa possibilidade de ganho aí, fazer um financeiro bem legal, mesmo operando pequenininho. Se fosse até a mínima, né, praticamente 1000 pontos de queda. Sensacional, sensacional. Então essa aula, na verdade, era só para vocês entenderem a questão do candle de força e como poder utilizar aí na análise de vocês e tirar proveito disso e compreender o que está por detrás do movimento, que é uma grande força de fluxo ou comprador ou vendedor. Beleza? Deixa o feedback e também dê sugestões de novos vídeos para que a gente possa estar agregando mais conhecimento a vocês.